Salve, salve, Pod Action Brasil! Em mais um episódio, estamos no ar, sejam bem-vindos. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo o peregrino da vida, Vini Vargas. Dali, Ô, e Vini, aí, Diegão, fala. hoje o assunto tem propriedade para falar, né? Vamos lá, meu. A gente adora falar de histórias e hoje é mais uma história maravilhosa. Antes, aqueles recadinhos básicos ali que o Diegão manda eu falar sempre, né, Diego? Se você está nos escutando em alguma plataforma, curte, compartilha. É importante que você nos acompanhe aí, dando o seu like. E comentando aí, trazendo também sugestões de outros temas ou botando aí o que achou do bate-papo. No Instagram a gente está como @PodActionBrasil, lá no YouTube também, PodAction Brasil. E é isso, né, Diegão? Mais alguma coisa? Não? Não, é isso mesmo. Bom, olha só. O que autoconhecimento tem a ver com esporte? Bem mais longe, o que fé tem a ver com esporte? Bom, as nossas convidadas hoje, elas vão conversar um pouco sobre isso. Sobre fé, sobre contato com a natureza, sobre experiência consigo mesmo, com outras pessoas, em jornadas de grandes caminhadas que elas puderam realizar. Nosso bate-papo hoje vem trazer um pouco essa linha aí de peregrinação, que o Vini já tem uma boa experiência, né, Vinão? Cara, já fiz algumas, mas muito longe ainda da experiência aí que tem as nossas convidadas. Então a gente vai querer ouvir mais sobre o caminho da fé, sobre a peregrinação, sobre outras histórias. A nossa primeira convidada, minha parceira aí já de Action Run, de bom tempo. E a Ali e a outra convidada tem uma empresa, né, que auxilia então as pessoas que decidem fazer essas grandes jornadas, como o Caminho da Fé, Caminho de Santiago de Compostela, bem conhecido entre outros tantos. Ela é formada em dança, mas foi dando a volta ao mundo, literalmente, que ela descobriu a paixão profissional e criou o Na Trilhas. Bem-vinda, Cá, tudo bem? Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite aí a participar desse podcast e falar de um assunto que eu amo, que é a peregrinação, porque eu sei, já vivi por mim, já vejo mais assim de 1000 peregrinos que eu tive a possibilidade de guiar, como caminhar em meio à natureza transforma vidas. Então, muito obrigada pelo convite. Ali, bem-vinda aí, hein, também. Tu teve partilhando alguns quilômetros aí com a Cá um tempo atrás, é isso? Isso mesmo. 320 quilômetros, né, Cá? De fé e de muita superação. Diegão, quer abrir aí com as perguntas? Vamos lá, quero sim. Eu estava olhando ali um pouco da história da Cá no site do Na Trilhas, né? Ela já deu literalmente a volta ao mundo, né? Pelo que a gente percebeu, foi isso que impulsionou para que ela pudesse criar o Na Trilhas, né? Como é que foi sair desse universo da dança para ver tantas experiências aí e chegar a esse caminho do Na Trilhas? Pois é, como vocês falaram no início, né, eu sou formada em dança, mas chegou um momento, assim, eu me formei pela Unicamp, depois eu trabalhei, entrei numa companhia de dança, e eu me vi muito insatisfeita, então é super rígida, uma rotina muito rígida, de muita disciplina, alimentação, tudo, e eu me vi insatisfeita e no início de uma depressão. E foi quando eu precisei buscar a natureza, então fui fazer trilha, fui fazer rapel, fui fazer atividades de aventura outdoor, né? E daí me surgiu a ideia de, tipo, se isso tá me fazendo tão bem em curto espaço de tempo, e se eu tirar uns 2 anos para fazer isso? E se eu iniciar com 28 e terminar com 30, uma viagem de autoconhecimento, né? E foi assim que eu saí para a volta ao mundo. Eu fiz um teste antes, que foi um mochilão pela América do Sul, e depois iniciei aí a volta ao mundo. Foram mais de 30 países, mais de 3.000 quilômetros, e desde o começo eu tive um blog de viagens que é a Na Trilhas, né? Era um blog de viagens e eu compartilhava tudo lá. Inclusive a minha primeira experiência de peregrinação, que foi o Caminho da Fé em 2015. E aí, quando eu estava na volta ao mundo e quando eu retornei para o Brasil perdidaça, não sabia no que eu ia fazer, o que eu ia trabalhar,
eu vi lá no blog que o post mais comentado era o post do Caminho da Fé. E as pessoas escreviam lá, eu quero viver isso, eu quero viver, mas eu tenho medo de ir sozinho, como é que eu faço? E deixavam o telefone delas lá. Eu falava, gente, como que a pessoa coloca o telefone num blog, assim, né? Eu acho que eu posso ajudar essas pessoas. Se eu já vivi essa experiência, tenho um conhecimento, talvez eu consiga organizar isso e juntar essas pessoas que têm medo de fazer o caminho sozinha com uma orientação. Fiz uma pesquisa, mais de 60 pessoas participaram, né? E aí eu lancei o meu primeiro grupo, que foi em julho de 2019. De 60, só uma se inscreveu, na verdade. A outra peregrina foi minha mãe, que já tinha peregrinado comigo várias vezes. Depois era uma cliente minha, na época de produção de formatura. E outra era um amigo, que eu conheci na Volta ao Mundo. Então, esse foi meu primeiro grupinho. Eu fiz ele, deu super certo. E desde então, a gente não parou mais. E a Na Trilha, de um blog de viagem, se transformou numa empresa especializada em peregrinação. Tu vê que legal, né? Essa experiência, assim, e o quanto o mundo deu literalmente uma volta, assim, a nível profissional, o quanto daqui a pouco tu saiu com uma ideia e volta já tocando ficha numa outra proposta de trabalho e tudo, né? E eu acho que a questão no Brasil fica muito pela insegurança, né, do pessoal. Eu não sei como é que tu fez esse início. Tu fez sozinha? Tu fez a volta ao mundo tudo sozinha? Sozinha. Foi tudo sozinha. Até minha primeira experiência de peregrinação no Caminho da Fé, que foi em 2015, antes da minha volta ao mundo, fez eu e minha mãe, e a gente fez de maneira autônoma. Então, eu organizei tudo. Eu falo até que a minha mãe foi minha primeira cliente, né, que eu aprendi ali a organizar, fazer a logística. Mas eu sempre fui muito assim, de confiar que no mundo só existem pessoas boas e que eu sabia, se eu tinha recebido um chamado para estar ali no Caminho da Fé, nada de ruim iria me acontecer, porque eu tinha recebido esse chamado, né? E também me precavia de algumas formas, assim, mas, de fato, peregrinar aqui no Brasil, para a grande maioria das pessoas que nos procuram, está relacionada à questão da insegurança. As pessoas, elas têm medo de peregrinar aqui no Brasil sozinhas, e na Europa elas não têm. Muita gente já vem até nós com uma experiência de Santiago, de outras rotas na Europa, mas aqui no Brasil elas gostam de caminhar em grupo, por medo. Porque quando tu fez o caminho da Fé, já tinha uma estrutura, né? Lógico que eu imagino que muito diferente do que já é hoje, assim, né? Que já deve ter mais pessoas já passaram, então as pessoas vão ganhando mais confiança também de que dá para fazer, né? Qual é a diferença, assim, nesses 8 anos que tu percebe? Totalmente. Não, o Caminho da Fé, ele transformou. De 2015, por exemplo, eu e minha mãe, a gente caminhou praticamente, a gente saiu de Mococa, foram 400 quilômetros, então é um ramal um pouquinho antes. Nós fizemos em 19 dias e foram praticamente 19 dias sem ver peregrinos, sabe? A gente caminhava, assim, por longas distâncias, sem conhecer, sem ver pessoas. A gente chegava nas pousadas, eu não precisava fazer reserva com antecedência, eu simplesmente chegava e ficava ali. E hoje o Caminho da Fé é uma outra realidade. Então, hoje essa é a rota mais percorrida no Brasil, mais segura também, uma das mais seguras, e também mais estruturadas, super bem sinalizado. Hoje o Caminho da Fé, ele tem pontos de apoio em praticamente, assim, principalmente depois de Águas da Prata, que é o ramal principal, de 5 em 5 quilômetros, sabe? Então, hoje o Caminho da Fé, ele é muito estruturado. E você não caminha sozinho. Você pode até começar o caminho sozinho, mas com certeza você vai ver um fluxo de peregrinos ali muito maior. Então, em 8 anos, o caminho transformou exponencialmente. E, assim, observando outras peregrinações que eu fiz em outros países, o crescimento do Caminho da Fé está apenas começando, sabe? O que é o Caminho da Fé, para quem não conhece? O Caminho da Fé, ele é uma rota de peregrinação aqui no Brasil, que hoje possui são 19 ramais de saída, né? Então, são mais de 10 ramais de saída. Pontos que você pode iniciar a sua peregrinação. O ramal principal e primeiro ramal é o de Águas da Prata. E ele tem como destino final esse Caminho da Fé, Aparecida, a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, em Aparecida, São Paulo.
né? Então, o ramal principal, ele tem 320 quilômetros e ele passa por boa parte em Minas Gerais, no interior mesmo de Minas Gerais, e no finalzinho ali entra em São Paulo, ali em Campos do Jordão, e finaliza em Aparecida. Então, em poucas palavras, isso é o caminho da fé, né? Mas ele é motivo, assim, de grande religiosidade para muita gente. Hoje, centenas, milhares de pessoas já percorreram o caminho da fé. Então, hoje ele é a rota mais famosa do Brasil. Ali, deixa eu te perguntar, dentro dessa questão que a Ká comentou agora, porque existem vários motivos que fazem a pessoa procurar a caminhada, né? Alguns, a grande maioria por essa questão da espiritualidade, principalmente, imagino que o caminho da fé é por conta até da chegada em Aparecida, então certamente muito associado a isso, mas outros daqui a pouco um pouco para reflexão, autoconhecimento, ou a própria questão da aventura, do esporte, né? As paisagens que deve ser lindo no caminho da fé. Conta um pouquinho de como é que foi a tua busca, o que tu esperava do caminho da fé, como é que foi a tua experiência também. O caminho da fé, ele é um mix de um monte de coisa. Que, assim, primeiro tem aquela ansiedade, né, de você conhecer, você idealizar, e isso surgiu num momento, assim, que em 2021 eu fiz uma cirurgia, fiquei em casa 60 dias, e eu já tinha vontade de conhecer o caminho da fé, por conta que meu marido e os primos fizeram de bike. E eles trouxeram cada imagem, cada sentimento, cada história, que aquilo mexeu bastante comigo. Mas eu falei, eu não sei andar de bicicleta, né? Então, como que eu vou? Então, eu nunca vou. Mas aquilo, eu fiquei muito mexida. E, assim, nesses 60 dias, eu comecei a ver vários vídeos, e vi que tinha a pé, que poderia ter feito a pé, né? Falei, bom, então, a pé eu consigo, né? Eu consigo andar. Então, vamos lá. Eu comecei a pesquisar, me encontrei na Trilhas e comecei durante um ano a acompanhar. Aí eu já comecei a seguir o Instagram, comecei a ver como que era a Ká, gostei, ela e o esposo dela, pessoas queridíssimas, que no vídeo passaram, assim, muita segurança, que realmente a preocupação é essa, porque em determinados momentos você vai ficar assim sozinho, né? Aí você fica pensando mesmo, mas se você ficar sozinho, como que é? Te dá uma insegurança, te dá medo. E no caso, assim, quando eu decidi, não, eu vou, e inclusive umas 2 primas iam juntos, mas não deu certo. Aí meu marido ficava ainda falando, você tem certeza? Vamos esperar alguém conhecido para você ir? Você não conhece ninguém? Então, todo aquele medo que realmente a gente sente, né, que é normal. Mas só que enquanto eu fiquei os 60 dias repousando, eu pesquisei muito, eu olhei muito, comentei com o Vini, eu falei, Vini, daqui um ano eu vou ter esse caminho, eu quero fazer. E o Vini também, ele embarca nas nossas loucuras, e ele acredita muito na gente, isso é muito legal, porque ele fala, não, você consegue, não vai. Então, isso é mais um incentivo. Falei, não, eu vou sim, mesmo que eu vou só eu mesma. Aí, chegando, lógico, aí eu procurei, entrei em contato, o atendimento da Caio, todo mês eu falo, já saiu a agenda? Já saiu, acho que ela já estava de saco cheio. Já saiu a agenda? Aí ela falou, não, vai sair tal dia. E eu queria o percurso longo. Só que aí, quando saiu a primeira agenda, saiu o percurso curto. Falei, esse eu não quero. E aí, quando que ela marcou o longo? Para junho, no frio. Aí eu falei, meu Deus, o frio é meu inimigo. Nós moramos aqui na terra do sol, né, Vini? Então, o frio para a gente é bem complicado. Bom, aí tudo bem. Fiz a inscrição, tudo bonitinho, cheguei lá. Assim, você conhece o grupo, todo mundo fica meio tímido, porque ninguém se conhece, a maioria não se conhece. Foram casais. Mas o primeiro dia, é aquele entusiasmo que você sente, aquela vontade de conhecer, é tudo muito, muito assim, muito rápido, muito... E aí, o primeiro dia, veio o Marcelo, que é o esposo da Ká,
começa com uma mensagem lindíssima, lindíssima. Nossa, aí você já fala assim, começou o caminho. E a cada ponto, a cada momento que você vai vendo a paisagem, conversando entre todo mundo, você conversa com todo mundo, cada um tem seu ritmo, e o Na Trilhas respeita muito isso, ele não fala, vocês têm que andar tudo junto, não. Você faz a sua caminhada, eles dão essa liberdade, então é lindo. O primeiro dia foram 33 quilômetros, mas só que você não sente, você fica tão encantado com tudo. E assim, para mim, todo o caminho é sentir a presença de Deus e falar assim, poxa, dá uma pausa aí na sua vida e olha ao redor. E a gente não faz isso. A gente não tem esse tempo de olhar para a criação divina. E é tão rico, é tão... E assim eu falo, o caminho para mim foi tudo. Foi muito... Eu imagino a Cá ouvindo tantas histórias que tu vê essa, porque que nem tu comentou, a tua história já foi isso, de sair para uma volta ao mundo, fazer um tempo para ti de autoconhecimento e já voltou com as transformações. A Ali comenta agora também da caminhada dela e já volta, nossa, né, é uma transformação. O que é melhor, fazer o caminho ou tu ver tanta história assim e acompanhar, Cá? Eu acho que os dois, assim, eu acho que eu sou abençoada. Eu acho que eu sou muito abençoada por poder trabalhar com o que eu amo, que era uma coisa que eu amava fazer, e que eu recebo, sim, pessoas, a gente tem praticamente grupos todos os meses no ano, e são pessoas como a Lê, assim, que vivem, chegam disponíveis para viver o caminho, né? A gente até faz toda uma orientação pré-caminho, justamente para preparar o psicológico, o espiritual da pessoa para viver o caminho, chegar lá disponível. E, assim, eu tenho tão seguro para mim que a pessoa nesse estado de disponibilidade, ela vai sair transformada do trajeto. Então, assim, eu acho que é uma bênção. Estar lá no caminho e poder acompanhar essas histórias. Porque são cada história de transformação, assim, a pessoa ela fica na melhor viagem, ela não é mais a mesma, ela toca a família dela quando ela volta. Então é muito bacana. Eu quando eu cheguei do Caminho de Santiago e a gente gravou um podcast para comentar e conversar um pouco, o Flávio perguntou, e aí, Vini, o que mudou? Eu falei assim, olha, não dá para dizer agora, mudou agora, virei... Não, eu quero ver no dia a dia agora que o bicho começa a pegar, né? E só que eu olho para um ano atrás, agora que vai fazer quase um ano, cara, é muito interessante ver, assim, o quão simples a questão de a visão de alguns detalhes que tu começa a ver diferente, o valor que tu começa a dar para coisas tão simples, né, que antes daqui a pouco passavam desapercebido e que quando tu para ali no caminho às vezes é um amanhecer, né, uma coisa simples de um amanhecer que tu já está caminhando, um bom dia. Quando hoje eu estou treinando, eu passo pelas pessoas e no Caminho de Santiago a gente deseja o bom caminho, né, fala para todo mundo, passa falando o caminho todo, bom caminho, bom caminho, bom caminho. Então, às vezes, agora eu estou passando, treinando pelas pessoas, eu digo, bom dia, né? Quase que isso, um bom caminho, porque todo dia o bom caminho acontece todos os dias, né? É muito interessante isso. Ali, qual que foi a maior dificuldade, assim, que tu encontrou no caminho desses... Quantos dias foram de caminhada? 12 dias. No começo, assim, é aquela euforia, entusiasmo, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, mas só que... No terceiro dia, que foi para Inconfidentes, eu tive... eu falo assim, que eu acho que ali eu fui testada, para ver se realmente eu queria. Que, assim, pegamos muita descida. Então, eu não estava preparada para a descida. Assim, acho que psicologicamente eu foquei tanto nas subidas, que quando eu falei, nossa, tem descida, e eu tenho problema no joelho, então tem toda essa questão. E assim, andei um bom pedaço sozinha, né? Porque como cada um tinha um ritmo, quando chegou na descida, eu falei, nossa, e agora? Aí eu ficava
teve um momento lá que eu parei e falei, será que eu peço ajuda? Porque você poderia ligar, né, para os guias, eles te buscam. Aí eu falei, não, mas aí eu vou subir no carro, eu não quero ir com o carro, eu quero caminhando, eu não quero subir no carro. E aí, nesse dia, eu só pensava no menino da porteira, porque lá eu sabia que tinha um ponto de apoio. Então, e demorou a chegar demais. Aí, aquele dia, eu falei, eu acho que eu não vou mais conseguir, né? E só era o terceiro dia. Eu falei, nossa, mas tem um monte de dia, como que eu vou fazer, né? E aí tem o Deco, que é o guia também. Ele foi também super paciente, me esperou um tempão, e quando cheguei no ponto, eu falei para ele, eu posso ficar quanto tempo aqui? Porque a gente tinha aquela preocupação de que até um certo horário, tipo, se escurecesse, não podia caminhar, né? Essa era a única regra deles. Ó, você faz o seu caminho tranquilo, de boa, mas se escureceu, a gente te busca. Se você não chegou no ponto final. Por precaução, por segurança. Então, mas sabe, aquele dia eu estava com muita dor, muita dor mesmo. Mas só que eu também não queria subir no carro. Porque eu falei, não, não é possível. Eu vim aqui num propósito e eu quero cumprir esse propósito. Até que cheguei, passei, tem farmácia, porque a gente entra no meio da cidade. Tomei um remédio que eu já estou acostumada, né, a tomar mesmo, e foi. Mas só que aquele dia eu vi que eu falei, hoje, eu lembrando desse dia, eu coloco a seguinte lição, que você planeja alguma coisa, mas Deus planeja outro para você. Você não é o seu tempo, é o tempo dele. Então, às vezes, a gente está tão ansioso, tão afobado que aconteça alguma coisa, que a gente esquece, às vezes. Talvez eu estava tão entusiasmada, tão ansiosa, porque acho que isso a corrida nos dá muito, né? A corrida a gente tem esse negócio do pace, do chegar, do você fazer a sua melhor corrida. Então, não, calma, né? Dá uma parada. Acho que aquilo foi meio que para eu parar, para eu contemplar mais, e desde esse dia eu esqueci dessa coisa eu falei, não, eu tenho que olhar mais ao redor, eu tenho que focar mais o que eu vim fazendo, no meu propósito. Então, esse dia foi difícil para mim, foi muito difícil, mas eu falei assim, até onde eu tenho fé, até onde minha fé vai ser inabalada, não vai. Então, e assim, foi muito legal que quando eu cheguei lá no Menino da Porteira, o Deco estava já me esperando, e tem um casal que foi junto com a gente, a Giane e o Eduardo, um casal assim maravilhoso. E assim, pessoas que a gente não conhece, mas o caminho te traz isso, te traz pessoas que te acolhem, que você não precisa fazer nada, te acolhem de graça. Então, eu cheguei, ela olhou para mim, ela não falou nada, ela me abraçou, me deu um amendoim, come amendoim na minha boca. Eu achei aquilo assim, o máximo. Porque, assim, você se sente querida, você se sente acolhida, e o caminho todo é assim. As pessoas, eu acho que todo mundo entra naquela coisa, assim, de você olhar mesmo quem está do seu lado, você olhar de uma outra maneira, porque a gente vive com muito medo, né? A gente vive o tempo todo com medo. E a gente vive naquele pré-julgamento. Então, vamos olhar no olho do outro, olhar Então, isso, o caminho também que, para mim, foi muito, muito lindo, foi essa coisa, que você não se sente só. Porque todo mundo falava aqui na minha casa, mas você vai sozinha. Mas como que você vai ficar sozinha? Você tem coragem, não sei o quê. Eu falei, mas não, o caminho, ele não te traz nenhum momento de solidão, mesmo você estando só. Se costuma dizer que o caminho providencia tudo que a gente precisa, né, cara? Deixa eu tirar aqui aí agora. Exatamente. O caminho vai providenciando tudo que tu precisa para a tua transformação. Tudo. E ele é certeiro, viu? Até se às vezes você precisar levar umas porradas, às vezes, entendeu? Ele não é bonzinho de passar a mão na cabeça do peregrino. Se o peregrino precisa cair, literalmente, já teve peregrino
que caiu de joelho. Então, olha que... E assim, a Alê estava falando, o caminho, a peregrinação, ele é metáfora da vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Para quem está de olhos abertos, peregrinando, é metáfora da vida o tempo todo. Então, tudo que você vive lá, se você transportar para sua rotina, você tira daquilo uma lição. Então, é no contato, né, com as pessoas, é em algum acontecimento. Então, assim, eu acredito muito nisso, que o caminho ele dá o que o peregrino precisa. Seja um caminho de flores, como eu já vi, que peregrinos viveram ali um sonho, não se machucaram, não fizeram bolha, carregaram a mochila, sabe? Parecia que flutuava pelo caminho. E outros peregrinos que a jornada era fazer bolha, era machucar, era pedir ajuda, era aprender a receber, era cair de joelhos. Então, é muito interessante. Cada peregrino que vai, vive ali o que o caminho precisa a oferecer ali. Então, Viu, Diegão? Não fui eu que perdi minhas roupas, foi o caminho que foi pegando. Então, E quando pegou elas. exatamente, para mostrar assim, tu não precisa de tudo isso, deixa aqui. Aí eu não é que eu perdia ou que eu esquecia, o caminho é que me pegava. Né? Essa questão da roupa é bem interessante. Quando você recebe na trilha, te manda um checklist do que levar na mochila, você fala, eles estão doidos. Como que eu vou ficar 12 dias com uma mochila de 30 litros, 2 calças? Eu falei, não, é impossível. Mas, gente, é possível. A gente precisa de tão pouco para viver, a gente que complica. E depois do caminho, eu só viajo com a mochila, cara. Eu não faço mala mais, gente. Eu nunca imaginei que eu ia deixar de fazer mala. Eu colocava todas as estações na minha mala. Hoje não. Que nem a Ká estava falando, né? Ele é um reflexo da vida, né? E às vezes a gente vai aprendendo isso, né? Que às vezes excessos não são necessários, né? Na verdade, nunca é necessário, né? A gente vai aprendendo a entender o que é isso, né? O Ká, me diz uma coisa, como é lidar, às vezes, pelo que eu percebi, é sempre em grupo, né? Com tantas diferenças, às vezes, entre as pessoas, com objetivos diferentes, na motivação, porque, é como a Ali disse, no terceiro dia tu já tá ali, ó, sofrendo um pouco para poder fazer isso, né? Mas as pessoas vão entendendo aos poucos isso. Mas como é da parte do Na Trilha lidar com o pessoal? Hoje isso já está muito facilitado, né? Então, acho que eu comecei sozinha, eu guiava sozinha, carregando a mochila o caminho todo com os peregrinos. Então, eu levei muita pancada, sim, porque eu era muito iludida, achando que as pessoas iam achar. Porque, para mim, como eu já tinha feito muito, eu achava que era muito fácil. Então, quando eu comecei a guiar, eu falava, mas como assim essa pessoa não vai levar a mochila toda? Mas como assim ela tá com dificuldade nisso? Eu não conseguia conceber. E aí, obviamente, com o tempo, levando muita bancada na cabeça, aprendi com muitos peregrinos. Aí eu fui contratando a equipe. Aí depois eu casei, meu marido veio trabalhar comigo. Aí a gente foi ganhando maturidade, que eu acho que tem muito a ver com lidar com pessoas. Porque uma coisa é você levar um grupo para a praia, para algo que eles vão se divertir, que vai ser confortável, que eles vão ficar hospedados em pousadas de luxo. Outra coisa é você pegar, hoje a gente leva só 12 pessoas, né? 12 pessoas, colocar eles ali para andar todos os dias de 33 quilômetros, subida, descida, vai fazer bolha, com chuva, com calor, com vento, e assim, levar eles ao limite. Isso é uma outra coisa. Então, com o tempo, eu fui aprendendo e fui criando todo um protocolo para a empresa. Então, a gente tem não só um protocolo de logística, como a gente tem um protocolo de comportamento dos guias. Então, a gente tem treinamento com a nossa equipe, de como lidar com essas pessoas, de como conseguir receber esses momentos de estresse, assim, de uma forma mais tranquila, porque não é pessoal, a pessoa ela chega lá depois de um dia de 33 quilômetros, ela quer xingar você, porque tipo, como a culpa é tua, você criou esse roteiro de 33 quilômetros, como que você fez isso?
por que você fez eu andar desse tanto? Por que você não me ofereceu água? A culpa sempre é nossa. Então, de conseguir observar tudo isso com um olhar mais amoroso, né? Com o olhar de quem está ali para servir mesmo, que a experiência da pessoa vai ter esse momento de estresse que depois vai passar e ela vai entender que aquilo fazia parte da experiência. Mas, ao mesmo tempo que o peregrino se transforma, a cada peregrinação que a equipe conduz um grupo, a equipe também se transforma. Então, não à toa, a gente está indo agora para o 28º grupo no Caminho da Fé, a equipe já é outra da equipe que começou, né? Então, foram mais de 1.000 peregrinos aí que saíram transformados, mas que também transformaram a gente. Vem gente de fora fazer, de outros países, ou... Com a gente nunca veio, mas no Caminho da Fé, sim. A gente já teve, nossa, vários, americanos, japoneses, chineses, coreanos, vem muita gente de vários lugares, né? Mas com os nossos grupos ainda só brasileiros, mas de todos os estados, do Brasil inteiro, a gente já recebeu. Que bacana. A gente teve na verdade, acho que dá uns 3, 4 episódios conversando com questões parecidas com essas, né, Vini? De que o esporte, a prática da atividade física, ela está relacionada a alguma coisa, né? A gente teve do Vini aí, que percorreu os 800 quilômetros dele. A gente teve do Henrique, que está subindo montanhas aí para poder trazer uma conscientização sobre a natureza, sobre os cuidados que a gente tem que ter com o mundo, né? E agora esse bate-papo a gente está tendo com vocês, assim, e é muito legal porque é uma reflexão muito profunda através de uma prática de atividade física muito intensa e que vai exigir do corpo muito, né? E aí é engraçado, porque ao mesmo tempo em que a gente tem aí uma prática que vai exigir do corpo, que faz com que tu tenha que criar uma reflexão, ao mesmo tempo pode gerar o estresse, a dor, o desconforto, aquele ruim, assim, da pessoa achar tudo muito negativo, né? E na verdade, é em cima disso que vem toda a reflexão, né? Que vem o que tu traz muito no teu site sobre autoconhecimento, sobre se conhecer, né? E sobre o que a pessoa está buscando. Eu acho isso muito legal, assim. Por isso que eu e o Vini, a gente fica bem encantado com esses bate-papos que a gente tem sobre isso. Carl, o que tu sugere, assim, a nível de preparação, quem pode, quem não pode, existe, assim, também uma listinha, como é que funciona? Sim, a gente tem muito conteúdo tem no nosso blog, a gente tem um canal do YouTube, tem uma lista, ali uma playlist de vídeos para iniciantes, a gente compartilha muita coisa no Instagram também. Mas a gente orienta o peregrino Então, é muito interessante, porque a pessoa, ela chega pra gente e fala, nossa, o que eu vou treinar? Eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer não sei o quê, tarará. A pessoa dá uma viajada, né? E eu gosto de manter no simples. Fala assim, bom, um corredor, quando vai fazer uma prova de corrida, o que ele treina? Corrida. Um nadador, quando vai prestar uma prova de natação, o que ele faz? Ele nada. Um tenista, ele treina o tênis. Então, é isso que você vai fazer, peregrino. Você vai fazer o quê? Você vai caminhar. Então, meu filho, o seu treino é caminhada. O principal treino é a caminhada. Então, você vai começar com percursos pequenos durante a semana ali, de 5 a 10 quilômetros, e nos finais de semana você vai fazer percursos mais longos, de no máximo até 25 quilômetros. Porque não adianta também no treino a pessoa passar dos 30 e se machucar. Porque acima de 30 quilômetros já é uma distância que tende a gerar um estresse muito grande no corpo. Então, para treino, a gente orienta que a pessoa percorra ali até 25 quilômetros. Aí, feito o básico, o feijãozinho com arroz ali, aí a pessoa vai, claro, buscar os treinos auxiliares se ela tem essa possibilidade. Então, se ela precisa de fortalecimento, ela vai buscar uma academia. Se ela precisa trabalhar as articulações, ela vai ao pilates. Se precisa de cardio, às vezes ela gosta de uma natação, ela vai na natação. Ela vai buscando ali os treinos auxiliares de acordo com a necessidade que ela vê nos treinos de caminhada. Mas o principal é fazer a caminhada, principalmente com o tênis, que você vai peregrinar, e se você pretende carregar a sua mochila, com a sua mochila. Porque faz muita diferença você caminhar sem nada e você caminhar que seja com 5 quilos nas costas. Faz total diferença.
Não, eu até ia comentar essa questão do material, né? Principalmente, assim, porque não é só a caminhada. Eu lembro que eu mandava pra Ali, leva a mochila. Esse treino aqui, tu leva a tua mochila e carrega, né? É Aí verdade. não, tô indo pro trabalho e tô levando a mochila. Assim, bota a carga, bota 3, 4 quilos de feijão aí, bota na mochila e já vai adaptando. Porque O povo fala tem que assim, ai, Karina, acostumar. vou parecer doida na minha cidade, andando lá, igual uma peregrina, doida de mochila. Eu falei, pelo menos você vai ser uma doida preparada. Quando você chegar no caminho lá, você vai encontrar todos os outros doidos lá com você, mas você vai ser uma doida preparada. Então, vira E doida. você não sente depois a mochila. A mochila faz parte do corpo. É impressionante que realmente esse treino, ele foi muito importante. Eu e o Vini, você tá levando mochila? Tá levando mochila? Ele falou tanto essa mochila que eu quase que ia todo dia trabalhar com mochila. Mas só que realmente no caminho eu não tive problema nenhum com a mochila. Tanto é que é muito engraçado, quando a gente chega na Basílica, todo mundo custa a tirar a mochila das costas. A gente chegou lá, já todo mundo, uns encontraram família, gente, comemorando e abraçando, e ninguém tirou a mochila. Fica com parte do seu corpo a mochila. Ali, Você sente até desequilíbrio, né? Se você tiver a mochila. Ali, tu já tem uma próxima parada, não? Já tá planejando algo, não? Então, Vini, olha, falam muito de Compostela, mas só que, assim, tem outras, né, que eu quero conhecer. Estou tentando convencer o meu esposo a ir alguma comigo, mas a cá tem um monte. Agora, eu e na trilha, nós somos assim, nós somos unha e carne. E aí eu quero fazer, com certeza, outros. Cara, o que tem de peregrinação? Porque tu faz para fora do país também ou faz só no Brasil? Como é que funciona? Ainda não. Hoje a gente tem 3 roteiros, né? Que é o Caminho da Fé, que a gente faz o roteiro de 320 e o roteiro de 160. A gente tem o Caminho de Caravaggio, que é uma rota de peregrinação no sul, aqui, que vai de Canela a Farroupilha, são 200 quilômetros. E a gente tem a Rota das Capelas, que é um roteiro de final de semana. O peregrino são 23 quilômetros, aí a gente faz uma coisa ali também meio turística, é no interior de Minas Gerais, em Cristina, e é para o peregrino ir testar mesmo, testar seu equipamento, aprender a usá-lo com a nossa equipe ali num dia de peregrinação, e passear também, porque lá é super gostoso, cafés especiais, enfim. Então a gente hoje tem esses 3 roteiros. A gente vai abrir as inscrições para o ano que vem, porque a gente abre uma vez ao ano, para todos os nossos grupos, né? Então, como a gente tem muita procura, geralmente em uma semana a gente lota o ano todo. Então, a gente vai ter esses 3 roteiros novamente no ano que vem, e a gente vai ter mais um caminho no ano que vem, que é o Caminho da Agonia, que é um final de semana, né? São 3 dias de peregrinação, eles são 57 quilômetros, desculpa, e também em Minas Gerais. E a gente vai ter mais um roteirinho surpresa que eu não vou contar ainda não, o ano que vem. Spoiler aqui no Pod-Action, hein, Diegão? O que tu acha? Essa aí ia bombar já, hein? Se a gente lançar o episódio, vai no final do ano. Vai no próximo episódio, então. No próximo episódio a gente já divulga um novo caminho. Até porque a gente vai ter que voltar aqui para conversar sobre o Caminho de Santiago, sobre peregrinações aí também para fora do Brasil, hein, cara? Agora já fiquei curioso como o tempo ali, no fim das contas, é mais curto, senão o Diegão vai ficar bravo comigo. O Vini pode ter o teu correspondente na Espanha. Ele tá lá na Espanha. Ele pode ser o teu correspondente lá. Viu só? Vou sair já do Pod-Action com um emprego novo, hein, Diegão? É isso. Muito bom. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês, por compartilharem Nossa, assim, na verdade, a gente sempre disse que teria mais 1000 perguntas para fazer, e sempre a gente teria mais um monte de perguntas para fazer para cada uma, assim. Mas a gente fica por aqui e agradeço muito o tempo de vocês. Obrigado, Ali, obrigado, Cá, por estarem com a gente. Obrigada, gente. Obrigado mesmo. Foi único, inesquecível. O caminho e o pod. E eu agradeço também, agradeço a Ale, que nos conectou aí. Muito obrigada pelo convite. Agradeço o Diego, Vini, muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso participar.
e contar um pouquinho aí desse universo da peregrinação. E eu espero vocês para peregrinar aqui no Brasil com a gente, ó, Vini, Diego, bora lá, né, estrear esses caminhos aqui. Vou. Eu achei muito legal e vou. Aguarde, vou aparecer aí. Não vai se arrepender. Vou aparecer quando menos esperar. E o contato delas a gente deixa na descrição do episódio. Então, se você quiser conhecer aí a história da Ali, as fotinhas que ela fez lá, muito bacana, quiser entrar em contato com a Capa, para peregrinar, ver a história dela também, muito legal. Tá na descrição aí, é só seguir elas. Fechou, Vini? Não, o fato é de que a gente o roteiro aqui eu nem olhei, né, Diegão? Eu nem olhei teu roteiro aqui e saí perguntando, porque imagina, já saiu um monte de assunto. Então, no próximo episódio a gente faz sobre o roteiro que a gente planejou. Sobre o roteiro. E assim, ó, cara, muito legal. Eu tô agora no treinamento para fazer uma de Montserrat, aqui na Espanha, até Lourdes, na França. Vão ser 400 quilômetros, eu devo fazer em setembro do ano que vem. É Caminho de Lourdes mesmo, nome? Tem um nome? Não existe. Esse caminho não, eu vou fazer, mas eu vou ter vai ter uma parte do caminho que eu vou fazer pelo Caminho dos Homens Bons, que aí sim existe o Caminho dos Homens Bons, que sai de Bagá, na região dos Pirineus, ele atravessa até o sul da França. Então eu vou aproveitar mas é Espanha, quase 300. Vai um pedaço da Espanha e pega a França, é só a França aí. Sai da Espanha, em Montserrat, e chega na França, em Lourdes. Então eu vou pegar os Pirineus, vai ser bem pesado aí também. Agora estou na época dos treinamentos, que está bem difícil também. Mas eu vou ter que, como eu já fiz Fátima em Portugal, agora Lourdes na França, eu vou ter que me organizar para fazer Aparecida no Brasil também. E aí a gente vai conversar aí para fazer essa aventura, com certeza. Diegão, é isso. Pô, tá louco, eu tenho um monte de perguntas ainda. Tu quer deixar mais tempo? Não? Faz uma parte 2, prometo. Tá bom. Valeu, obrigado, gurias. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.